O presidente Jair Bolsonaro, reunido com 40 embaixadores, falou aí das falcatruas aí das urnas eletrônicas, né? Das suspeitas de falcatruas, daquele inquérito de 2018. Depoimento do delegado encarregado mesmo, da Corregedoria da PF e da Procuradoria da Câmara, dizendo que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. Porque quando se fala em eleições, se vem à nossa cabeça a transparência. Por portaria, e o Supremo entendeu que a prisão só poderia acontecer em última instância, na quarta instância. Então ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Todos os placares, por unanimidade, estava cumprindo pena de prisão. Com a reinterpretação do Supremo Tribunal Federal, ele foi para a rua. Mas como ele, Lula, estava em liberdade, mas as condenações estavam valendo, o próprio ministro Fachin, relator de um processo, resolveu tornar o Lula elegível. Então, por 3-2, o Supremo Tribunal Federal não inocentou, simplesmente anulou os julgamentos, voltando para a primeira instância o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ao voltar para a primeira instância, descondenaram. Ele reconquistou a possibilidade de ser elegível. Em setembro de 2021, o ministro Barroso, por portaria, resolve convidar algumas instituições, entre elas Forças Armadas, a participarem de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas não se meteram nesse processo, foram convidadas. Ao serem convidadas, nós temos um comando de defesa cibernética, como acredito que todos os chefes, todos os países o têm também. E, como foram convidados, começaram a trabalhar para apresentar soluções, sugestões, para que o ocorrido nas eleições de 2018 não viesse a ocorrer novamente. Continua então o senhor Barroso me atacando. Deixe bem claro, por que o senhor Barroso foi escolhido pelo governo do PT para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque ele trabalhou para que o terrorista César Battisti ficasse no Brasil. E no último dia do presidente Lula, em 2010, Battisti ganhou a condição de refugiado no Brasil, graças ao trabalho dele, Barroso, que era advogado naquela época, e o terrorista César Battisti permaneceu no Brasil. Bem, nesse trecho da fala do presidente, eu quis mostrar rapidinho, sintetizar que toda a relação aí passada dos ministros da STF, que hoje estão envolvidos aí na direção do próximo pleito que se aproxima, né? Em relação aí, indicações, os ministros da STF foram indicados porque um advogou lá pro terrorista lá, o italiano, né? Que todo mundo sabe quem que é. O outro, que é o presidente atual, Fachin, foi advogado do MST. E agora vai ser entregue aí a direção aí do TSE, né? A presidência do TSE vai ser entregue pro Moraes, né? Que foi secretário de Segurança de São Paulo, é um tucano, na verdade, indicado por Temer. Na verdade, estão tudo em casa, né? Mas tá aí, o Bolsonaro, é muito longo esse vídeo, mas ele faz uma síntese aí de todo mundo que está envolvido aí na direção do TSE, né? No caso, esses ministros, e alguns fatos aí que ele relatou aí sobre, que coloca em dúvida como é que foi realizado o pleito aí, nos últimos, pelo menos os 2 últimos pleitos, né? Coloca em xeque aí o resultado deles. E que teve um hacker aí que andou navegando por dentro do sistema eleitoral. Isso investigado por inquérito aberto, né? Que não tinha sigilo nenhum, ele relata bem isso, o presidente. E então foi mais ou menos pautado nisso. Ele entregou uma cópia aí desse inquérito aí para cada embaixador. E agora o mundo inteiro sabe aí, né? Que não é só narrativa, né? Sabe dessa situação que nós estamos passando pelo Brasil aí, desse embate aí, dessa dúvida, né? Que nós temos aí em relação ao TSE, né? Que eles fizeram um inferno
para não ser implantado o voto impresso no país, né, que na verdade não era para voltar a votar na mãozinha. Na verdade era só uma camada lá, cair lá o comprovante de votação e que ninguém ia tocar. Eles vão para fora do Brasil, falam mal do país, falam por quê, né, questionam por que eles não quiseram a implantação do voto impresso para essas eleições, né. Diante disso, repercussão geral, né? Folha de São Paulo escrevendo bobagem, como sempre, né? Desmamada de dinheiro da Secom. Olha aí na tela aí o que só a chamada da matéria deles após a reunião do Bolsonaro com os embaixadores. Bolsonaro repete mentiras sobre urnas e faz novas ameaças golpistas e fala a embaixadores. Mas que ameaça golpista, hein, Folha, né? Eu não vou ter o desplante de ler a matéria inteira, porque eu não suporto ler a Folha. Eu acho que você que está aqui nesse canal também não quer saber da Folha, mas eu vou criticar essa chamada. Que golpista. Bolsonaro teve a oportunidade de fazer alguma coisa lá depois do dia 7, né? Tanta gente foi pra rua protestar sobre essas ingerências aí do Supremo, sobre essa sacanagem aí que rola no Senado e não empichar esses ministros aí, por tantas coisas que eles estão fazendo, por cerceamento da nossa liberdade, falar tanto que o Moraes teve outra decisão. Tá aí que golpe. Bolsonaro nunca pensou em implantar golpe. Aliás, muita gente que apoia Bolsonaro cobra ele por isso. E eu tenho certeza que ele jamais vai fazer isso. Ele é um democrata. Quem é antidemocrático é essa gente aí que fica fomentando a morte do presidente via motociata, cineasta, atorzinho aí da Globo que fica esperneando aí durante show e etc, cantorzinho aí. O próprio presidente nessa reunião com os embaixadores falou: se houver realmente uma eleição justa e o resultado der diferente do que a gente está esperando, vamos ter que acatar, aceitar e sofrer todo mundo junto depois, né? Sofrer a bomba aí, mais 4 anos, quem sabe 8, eles podem se perpetuar no poder, né? Você sabe que a esquerda quer se perpetuar através do Fórum de São Paulo. E aí teve a reação, né, no Twitter dos pré-candidatos, né? O primeiro lugar nas pesquisas, que não pode sair nem do quarto do hotel para comer no saguão, tweetou lá, falou que era bom que reunisse com embaixadores para falar sobre a pobreza. Eu vou ler aqui para vocês aqui e vou fazer um comentário em cima de cada tweet aí desses hipócritas da esquerda aí e dessa terceira via aí que na verdade é uma esquerdinha tomada banho. Dá uma olhada aqui. Lula, Ciro, Tebet e presidente do Congresso reagem a ataques de Bolsonaro às urnas. Aquele presidente do Congresso lá que na verdade quer abraçar e sentar no colo do 9 dedos, né? Vou ler rapidinho essa matéria para vocês, mas não vou tirar a paciência de vocês. Bolsonaro foi alvo de críticas de seus adversários na disputa pelo Palácio do Planalto e também do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, por lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro em reunião com cerca de 70 embaixadores. Ó, tem uma matéria que falou que era 50, outro já falou que é 70, já não se sabe o número certo, entendeu? Daí um já fala que é 50 aqui, ó. Ó o que o ladrão tuitou, ó. Ladrão de 9 dedos. É uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interessa ao país. Emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. Democracia, né? O Lula apoia só democracia tipo Venezuela, Cuba, várias democracias que na verdade são ditaduras na África, Coreia do Sul. Ele apoia no Irã, né, desses países aí. Ele ama esse tipo de democracia, da China, né, democracia. Desemprego aí, a Dilma entregou o Brasil com 14 milhões de desempregados, antes do Temer assumir a bronca, né, que também, na mesma quantia entregou desempregado, não melhorou muito, né, e o Brasil aí agora tá, apesar de toda essa dificuldade financeira que tá tendo no mundo inteiro, o Brasil tá se virando e tá criando mais emprego que os Estados Unidos. Mas tá aí, o Lula escrevendo bobagem como sempre, hipócrita, né? Porque a gente tá nessa situação por causa de uma década e meia de PT no poder, né? Aí o Ciro Gomes aí, o terceiro colocado, que o doidão, né? O que fica brigando na esquina aí com um litro de uísque na mão. Olha o que ele tuitou. Depois do horrendo espetáculo promovido hoje por Bolsonaro, ele não pode ser mais presidente de uma das maiores democracias do mundo. Democracia, esqueceu do S. O Brasil não pode mais ser integrante do grupo de países democráticos. Ciro Gomes. Democracia de Ciro Gomes é, junto com o irmão dele, o Ciro Gomes, chegar com uma reta escavadeira e passar por cima aí de grevista, policial grevista, né? Onde tinha uma manifestação em Fortaleza em 2020, que quase passou por cima de criança, de idoso, de todo mundo que estava protestando contra o governo por reajuste de salário, e acabou dando quase uma tragédia. O Ciro Gomes, lá, irmão do Ciro, quase morreu, tomou um tiro, mas esse é o povo aí do paz e amor, né?
Ciro Gomes, muito democrático que ele é. Aí vem a Tablet, né? Simone Tablet, né? Tebet, que ó, tuitou que o Brasil passa vergonha diante do mundo. O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Reforço minha confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas. Simone Tablet, né? Ela que também é muito democrática, que deixou Omar Aziz, Renan Calheiros escrachar lá durante a CPI do lixo, a doutora Maíra e a doutora Anísia, né? E elas, em vez de serem ouvidas atentamente, né? Serem questionadas também, né? Poderiam ser questionadas na educação, foram mais maltratadas aí do que qualquer mulher aí que tenha cometido um crime, que tenha feito alguma coisa muito grave aí, recém fosse presa por alguma coisa. Trataram elas que nem lixo, né? Então tá aí, essa é a democracia aí dos esquerdistas que são contra o presidente Bolsonaro nas eleições e da terceira via, que na verdade é uma esquerda tomada a banho, né? E eles se aproveitaram dessa situação aí para se aparecer um pouquinho, porque só assim eles aparecem, né? Porque nem naquelas pesquisas fraudulentas que tá rolando aí, eles aparecem em primeiro, né? Os dois últimos aí que tuitaram. Eu quero que você deixe seu comentário aí, receio de quanta coisa vai acontecer, né? Na verdade, a gente já imagina o que possa acontecer, porque esses ministros estão dando muito na cara, né? Então curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você saber das notificações quando a gente subir um vídeo novo. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.